Pão de Queijo Connect, o podcast do empreendedor brasileiro. Sejam bem-vindos, nossos ouvintes e espectadores, começando mais um episódio do Pão de Queijo Connect. Grande Adrianão. Bom dia, Renato. Hoje nós estamos com um convidado aí, Thiago Ferraz. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Thiagão tá aí para contar um pouco da história dele. O cara é multi-empresário, né? Tem várias funções. Tá até difícil falar o currículo dele. Ou eu sou multi-empresário, então não sou empresário direito, né? Será que quem faz muita coisa ao mesmo tempo faz direito? Ah, mas hoje dá para fazer. Dá para fazer? Dá para fazer. Eu vou tentar provar isso. Eu acredito que sim. Eu vou tentar provar isso aqui. Conta um pouquinho dessa história início. Você nasceu em Belo Horizonte, um pouquinho da família, infância, escola. Então, o começo do começo? Começo do começo. Então, vamos lá. Sou nascido e criado em Belo Horizonte. Passei minha infância no Jardim Canadá. Para quem não sabe, o Jardim Canadá faz parte de Nova Lima, que está dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Grande BH. Isso aí. Que foi uma infância maravilhosa, porque naquela época a região metropolitana de Belo Horizonte não tinha essa criminalidade que a gente tem hoje, né? Verdade. Então, quando você saía do grande centro ali, você vivia num outro mundo, você tinha uma liberdade enorme, a vida era completamente diferente. Então, assim, eu tive o privilégio... Na verdade, ali nem tinha trânsito, né? Ali não era o centro industrial que virou hoje, né? Exatamente. Ali era um bairro, assim, tinha uns malucos que moravam ali lá. Ali era mato, na verdade, não tinha nada ainda. Mal tinha um ou outro galpãozinho ali. Hoje ali cresceu demais, né? Era tipo o Hoje tem trânsito, dependendo do horário de pico. Hoje até trânsito tem lá, né? Aquilo ali era tipo o Indo XP. Era tudo mato. E agora tá daquele jeito lá. Bom... Então, assim, eu tive uma infância muito feliz, porque eu pude aproveitar aquela coisa de sair de bicicleta e andar quilômetros, e andar pela natureza, e encontrar animais que eu não tinha acesso, e tinha uma pista de aeromodelismo lá. E eu me lembro que, assim, o pessoal ia para andar de ultraleve e colocar os aeromodelos para voar. E os acidentes eram normais, todo domingo tinha muito acidente. E o que é um acidente de aeromodelo? Para criança é uma festa, porque você corre atrás do avião, cata os pedaços, leva o pessoal, e era aquela coisa. Então, assim, sempre tinha uma coisa legal para fazer. Então, foi uma infância muito legal que eu tive. E, bom, aí partindo de lá, eu sempre morei morava no Jardim Canadá, mas minha mãe trabalhava em Belo Horizonte. E a gente tinha uma segunda casa em Belo Horizonte, que não era uma casa da família propriamente dita, era a casa da minha avó, e a gente ficava, eu e meu irmão, a gente ficava enquanto meus pais estavam trabalhando. E a gente dividia essa rotina. Dia de semana era assim, estudava, ficava na casa da avó, final de semana ia para casa. Estudava na onde? Estudei muito tempo no Antônio Carlos, que era ali no Tonhão. No Tonhão, que era no quarteirão. No quarteirão que a gente morava. Eu morava ali. Cara, estudar... Então você morava ali na Passatempo. Montes Claros, que era na de baixo. Ah, tá. Esse período ali no Tonhão foi mais ou menos assim, ô Thiago, vem cá, que eu vou te dar as regras para a vida. Quinta ou oitava série eu estudei lá também. Isso. Então você pegou as mesmas regras para a vida que eu peguei, né? Sim. Você só tem uma escolha, você vai ter que aprender. Cara, eu particularmente arrumei umas namoradinhas lá, e fui muito feliz ali, fiz boas amizades. Então, para mim, deu muito certo. Eu tive um problema, sim, tive uma perseguição lá, de algumas pessoas que me perseguiram justamente por isso. Era um colégio que a sua maioria, né, eram pessoas de baixa renda, de periferia, e a gente estava ali inserido naquele contexto. Para quem é do Brasil. Tem um grupo hoje do WhatsApp do pessoal que estuda lá. Pois é, eu tenho que entrar nisso aí, ó. Deve ter gente lá que eu preciso encontrar. Vou te mandar depois aí. Para quem é de outro lugar do Brasil e não sabe o que a gente está falando, é mais ou menos se a gente morasse em Ipanema e estudasse com o pessoal que mora ali na Rocinha. Então, e a galera que era de Ipanema que estudava lá, o pessoal falava, peraí, o que esses caras estão fazendo aqui? Por que eles não estão na escola particular? Isso aqui é nosso. Então, eu sofri algumas perseguições, que hoje em dia, né, é extremamente condenado, que é o bullying, sofri algumas coisas, mas nada que marcou minha vida. Muito mais me ensinou... Ao contrário, muito mais ensinou do que marcou minha vida. Com certeza. E esse estar nessa posição facilitou um pouquinho entrar nesse mundo da sedução aí. Tinha guerra de biscoito, o biscoito era tão duro que quebrava. Tinha igreja atrás, quebrava a janela da igreja. Você tinha que ver que era. Lá é cada história que era brincadeira. Lá era ótimo. Foi muito bom. Eu lembro da infância muito feliz lá. E depois de lá? Aí lá eu fiz até a oitava série.
sei se foi. Não, fiz até a 4ª série. Depois da 4ª série, eu fui pro Estadual Central, que eu fiz até a 8ª série. Até o segundo ano. Eu já fui fazer o 2º grau no Estadual Central à noite, que eu comecei a trabalhar. Você já trabalhava. Eu não, só comecei a trabalhar bem mais pra frente. E eu peguei o Estadual Central de manhã. Na verdade, eu fiz da 5ª série até o 1º ano do 2º grau no Estadual Central. Você me falou, você deve ser muito amigo do meu irmão, do Wagner. Do Vaguinho. Ah, velho, seu irmão Vaguinho, polêmico demais. A gente era muito amigo. Agora que eu tô lembrando. Muito amigo. Mas assim, a gente ia pra escola juntos. Exatamente. Eu, meu irmão e seu irmão. Da roça. Isso aí, da roça, isso mesmo. Entendeu? Agora que Você eu tô tem lembrando. notícia da roça? O Wagner tem, de vez em quando eles conversam. Cada roça casou. Ué, graças a Deus. Entendeu? Depois a gente vai... Botar o papo em dia? Te passa até o contato dele depois. Beleza. Vai ficar feliz de estar entrevistando assim. Bacana, bacana. Então eu saí do Antônio Carlos e fui... Não, olha que legal. Foi justamente no Antônio Carlos, nesse período que a gente estava vivendo aquilo ali, de estar inserido num universo que a gente não conhecia, que era a maioria dos nossos colegas de periferia e tal, foi que eu fui ter meus primeiros problemas psicológicos, foi minha primeira experiência, problema assim, nada muito sério, tá, gente? Mas foi minha primeira experiência com o psicólogo. Foi ali que a minha família percebeu que eu estava tendo algumas dificuldades emocionais e me colocou no psicólogo, que foi, assim, sensacional para minha vida. Eu lembro das minhas sessões com a minha primeira psicóloga, inclusive me apaixonei por ela. Eu devia ter uns 8 anos de idade, era meu amor platônico. E naquele período ali, ela me ajudou demais a traçar alguns rumos emocionais para minha vida. Entendi. Aí saí de lá, fui para o Estadual Central, estudei no Estadual Central, que também era outra escola, que aí você saía, porque o Antônio Carlos, a gente estava falando de um ponto da cidade que estudava ali. Quando você vai para o Estadual Central, você tem contato com a cidade inteira, né? De vários lugares. O Adriano é de Ouro Branco, né? Interior, pra você ter ideia. Toda sexta-feira tinha que ter briga. Entre os pessoal do filme. Tinha uma briga. Você podia saber que na hora de sair da escola tinha uma briga. Tinha um dia marcado. Não, era sexta-feira. Toda sexta-feira algum favelado brigava com o outro. E era briga de faca, o negócio era pesado. Tem que ter entretenimento, né? Não tinha YouTube, exatamente. Não tinha YouTube. Tinha que ter entretenimento. Se tivesse YouTube, você tinha que vir. Era coisa de ter polícia toda sexta-feira na porta da escola esperando alguém. Lá o ambiente era pesado. Nós vamos chegar na história aqui nos ambientes realmente pesados. E aí fui para o Estadual Central, que tinha os negócios... Não, lá foi sensacional. E aí, de lá, eu fui estudar com 16 anos... naqueles problemas, né, que alguns adolescentes passam ali naquela fase. Minha família falou assim, não, melhor você estudar lá no interior, que é onde eu fiz a cabana. No interior, assim, 1 hora de BH, que é onde fica a cabana. Então você vai estudar lá e vai passar um ano sabático que você está precisando. E aí fui fazer esse ano sabático. Foi o ano mais maravilhoso da minha vida. Eu dirigia com 16 anos, eu dirigia, andava armado e tinha uma casa para poder fazer o que quiser, inclusive festa para a galera. Mas não andava armado para intimidar ninguém, é porque naquela época, hoje em dia a gente não tem mais, claro, naquela época era muito comum as propriedades rurais terem arma de fogo. Sim. Para caça, para tudo, né? A gente está falando de mais de 20 anos atrás. Hoje em dia, completamente fora de cogitação, mas naquela época tinha. Então, assim, para o jovem, a arma de fogo, o carro na mão era sensacional. E eu tive isso nesse período de 16 anos, então foi assim, um momento maravilhoso da minha vida, em que eu me conectei profundamente com aquela região e expus para minha família a vontade de não sair de lá. Minha família ficou muito preocupada com o fato de eu não querer mais crescimento para minha vida e me tirou de lá correndo. Achar que você não estava querendo crescer. Além de você querer a tranquilidade, você não querer o crescimento profissional. Exatamente. Né? Aquela coisa de fechar a cabeça para falar assim, eu tinha Pô, que eu tenho aqui tá bom, já me satisfaz. É isso aí. Eu tinha uma vaca. Eu tinha uma galinha, aí eu tirava leite todo dia e eu era tão feliz com aquilo me satisfazia profundamente. Com 16 anos? Com 16 anos. Com 16 anos eu tinha namorada, uma vaca, eu tinha galinhas, eu tinha carneiros, eu comi muito carneiro, coelho, tudo que eu criava, eu fazia, eu preparava tudo. O Júnior, que é meu amigo desde 2 anos de idade, cara, que a gente é amigo. Hoje ele tem uma fazendinha lá em Conceição do Mato Dentro, que é a terra da família dele. Já deve ter uns 10 anos que ele tá com a fazendinha lá. Tem uns negocinhos dele. Não quer saber de voltar a trabalhar, não quer saber de nada.
perigoso. Pra ele, tá... A mãe falou, Renato, ninguém mexe com ele, ninguém tira ele de lá, o negócio dele é a fazendinha dele, aí toma conta das coisas dele, acabou, cara. É perigoso demais, é muito perigoso, porque você não quer saber, daí que vem o ermitão, né? É aquele cara que quer se desligar da sociedade e viver ali do que ele produz. E nessa época eu enxergava isso, com 16 anos é muito fácil se apaixonar por esse tipo de coisa. E aí minha família viu isso e falou, não, pera isso, você precisa ter aquela ambição boa da vida, que é correr atrás, que é buscar uma formação, uma graduação, para que você realmente possa escolher. E assim foi. Mas assim, o Thiagão, até pensando bem, cara, se parar pra pensar, eu não acho que seja errado, né? Acho que a gente tem que ter ambição e tudo, mas às vezes a tranquilidade do cara saber que não depende de ninguém pra fazer nada, entendeu? E tudo, a liberdade dele poder fazer, não tem estresse, não tem a qualidade de vida, velho. Tem que analisar muito isso, é muito fácil a gente julgar e falar certas coisas, né? Porque eu não acho errado, entendeu? Por mais que eu sou, né, o programa aqui, a gente é a favor do empreendedorismo, eu acho que a gente tem que pensar muito que se é um direito, cara, é um direito que primeiro o cara tem, né? E se ele tá à vontade, cara, eu acho que às vezes pro pai e pra mãe hoje, até do jeito que é o mundo hoje, às vezes é até melhor em certas situações, né? Você dá liberdade, inclusive intelectual, para o seu filho ou para quem quer que seja, com certeza é válido. Quem vai ser contra a liberdade? Quem for contra a liberdade deve estar querendo alguma coisa. Sim. Mas o que a gente não pode deixar de dar para os nossos filhos é embasamento. Tanto teórico, quanto intelectual, quanto afetivo. E um garoto de 16 anos, 18, até 20 e poucos, não tem esse embasamento. E a preocupação da minha família, eu dou toda a razão para a atitude que eles tomaram, foi para que eu tivesse esse embasamento, para que depois desse embasamento eu fizesse as minhas escolhas. E acabei voltando para lá. E fiz a minha escolha e tô lá, e muito feliz. Nós vamos chegar lá, lógico, né? Mas eu não teria ido da forma que eu estou, não teria alcançado o que eu estou alcançando se eu não tivesse corrido atrás e passado pelo que eu passei, porque a vida não pode terminar ali, você não pode deixar um jovem decidir por si só. Na verdade, poder você pode, mas eu acho que o papel do pai, dos tutores ou quem quer que sejam, é justamente passar para essa pessoa quais os caminhos que vão trazer embasamento para que ela consiga fazer suas escolhas da melhor forma possível. Sim. Bom, e aí o pessoal me tirou de lá com essa preocupação de que eu tivesse não querendo mais, entre aspas, né, crescer na vida. Coisa. Não deprimi de jeito nenhum, eu sempre fui extremamente positivo, mas é de querer alcançar mesmo. Saí de lá e fui estudar num colégio particular que ficava atrás do Dom Silvério, não existe mais, São Demétrio. Sim. Meu pai, na época, era paisagista e esse colégio estava inaugurando e eles chamaram ele para fazer o projeto. E ele falou assim, não precisa me pagar não, tá aqui o preço, meu filho está no segundo ano, segundo grau, ele forma aí com vocês e está resolvido. Pronto. Faz serviço para troca. Foi uma permuta que ele fez com a minha educação. E foi fantástico, uma experiência completamente diferente, porque aí eu que tinha estudado em escola pública a vida inteira, fui viver um outro cenário. E é muito bom você ter essa oportunidade, porque é muito fácil você imaginar. Eu encontrava nas festas que eu ia com o pessoal de escola particular e pensava assim, a realidade desses caras é essa. Não, às vezes lá dentro da escola particular eu tinha amigos com a realidade muito pior do que na escola pública. Eu passei por isso na época mesmo que eu estudava no Antônio Castro. Foi ali a faixa etária dos meus 13 para 15 anos, né? Porque tinha a nossa turma do recreativo, né? Que você fez parte, que é, de certa forma, um pessoal de classe média alta, mas não alta, né? Classe média boa. E aí eu ia pra escola onde só tinha pessoal pobre, humilde, e ainda eu nadava no Minas. Quando eu chegava no Minas, era outro mundo, que é pessoal de classe alta mesmo, né? Que eu fazia natação. Então, assim, pessoal de poder aquisitivo totalmente diferente da minha. Então eu tinha esse choque de cultura durante as fases do dia totalmente diferente, cara. Entendeu? E isso amadurece, que você vai entendendo como é que funciona cada ambiente, vamos dizer, cada classe social, como é que é o modo de pensar e de agir. Isso serve muito de amadurecimento pra gente. Com certeza. Né? E entender também que as dores são as mesmas. Sim. Eu tinha lá um amigo meu que tinha tinha muito dinheiro,
e passava por traumas psicológicos com a família que os meus amigos que não tinham dinheiro não passavam. E hoje eu vejo, assim, e eu sempre tive essa aptidão pro lado emocional e psicológico. Você falou da roça. Da roça era um cara menino totalmente discriminado. Por ser simples e tudo, mas tinha situação financeira. O pai dele tinha dinheiro demais. Eu não sei, assim, da onde eu me lembro, eu não via nada demais, né? Eu frequentava a casa dele, ele frequentava a minha casa e a gente estava ali na mesma turma. Eu não vou lembrar desse momento aí. Não sei se... conhecer o pai dele. Não sei se eu vivi tanto tempo assim com ele. A mãe dele, tudo, tinha condição de vida normal, mas o pai dele tinha muito dinheiro. Entendeu? Mas assim, eu tinha essa percepção psicológica desde cedo e eu vi essas pessoas crescerem. E eu vi o que isso fez na vida de cada um, o quanto é importante você ter uma base não só financeira, não só teórica, acadêmica, mas tem que ser emocional. Tem que ser aquela coisa que você vê que a pessoa tem alguém ali que está preocupada com o crescimento dela, o quanto que isso faz diferença na vida. E mais uma vez, não estou falando aqui de gente que ganhou dinheiro, não. Teve gente que foi extremamente bem-sucedida, ganhou muito dinheiro e repetiu todos os erros que os pais repetiram na família que tentou construir e não deu certo. O Adriano não sabe disso. Pois é. A repetição de padrão, né? É isso aí. Não estou contando novidade. Você repete padrão. É isso aí. Por isso que é tão importante quando a gente enxerga fazer um tratamento psicológico para que cesse isso aí. Alguma coisa tem que mudar. Eu vivi muito isso na minha infância. Meu pai teve uma infância muito difícil e também era filho de um homem muito rico e uma infância extremamente difícil. E ele sofreu tanto que o que ele propôs para a criação dos filhos foi não proporcionar nenhum sofrimento. Então eu não sofri nada. Ele sofreu tudo por algumas gerações. E ele tomou essa decisão sozinho. Ele tem vários problemas emocionais para lidar com isso até hoje. É impossível tratá-lo, né? Você não pode tratar ninguém da família. Na verdade, tratar não. É impossível fazer a análise dele. Mas ele passou exatamente o contrário. Só que isso é raro. Isso é muito raro. Ainda bem que ele fez isso. Sim. Porque a tendência era manter o padrão. É isso aí. Aí, bom, continuando agora a minha trajetória, eu formei nessa escola particular e ia fazer a faculdade de paisagismo, que tinha lançado um edital no Isabela Hendricks, que é uma faculdade extremamente conceituada aqui de Belo Horizonte. Só que esse edital não foi aprovado. Felizmente fechou há uns 2 anos atrás, se eu não me engano. Isso, com a pandemia, né? Com a pandemia. Esse edital não foi aprovado e o curso não saiu. E eu tinha um primo engenheiro que estava fazendo engenharia. E falou comigo assim, enquanto você está decidindo aí, vamos para a obra. Com uma semana de obra eu já tinha decidido. Vou fazer engenharia. E aí fiz vestibular na FUMEC, passei, comecei a estudar engenharia civil. E assim, muita gente vê o engenheiro como aquele matemático, né? Aquele cara que tem aptidão para exatas e que está ali sempre fazendo conta. Desde o meu primeiro dia na obra, eu estava muito mais trabalhando como psicólogo do que como engenheiro. Porque para quem trabalha com execução, não interessa a área, não interessa o serviço. Se você produz e você tem uma equipe, que essa equipe tem que produzir, seu trabalho é muito mais psicológico do que técnico. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Liderança. É isso aí. E são vários desafios e o principal deles é a motivação. Como é que eu vou fazer esse cara querer fazer isso? E isso sempre foi o que mais me fascinou nessa área. Porque eu sempre fui muito bom nisso. Eu sempre liderei muito bem, eu tinha equipes muito produtivas, eu sempre me dei muito bem nessa área da engenharia. Você lidava bem com pessoas. Lidava bem com pessoas. E lá você aprende, na obra, né, no chão de obra ali, onde você está lidando com, às vezes, as pessoas mais difíceis de lidar. Porque às vezes o cara tentou algumas coisas, não conseguiu, o que sobrou? Eu vou para a obra. Tem o cara que tem aptidão e ele faz uma carreira e são profissionais extremamente bem pagos e qualificados, estão cada dia mais difíceis de encontrar. Mas tem o cara que fala assim, cheguei aqui, o que tiver para fazer eu vou fazer. E esse cara também precisa ser motivado, ele precisa ser acompanhado, ele precisa comprar a ideia da equipe e Sim. por aí vai. Então, lá eu encontrei desafios assim, do cara ter acabado de sair da cadeia e tá buscando uma vida nova. Oportunidade nova. E chegar para um camarada desse e falar assim, são 8 horas da noite, faltam 2... Porque a porta sempre tá fechada para esse cara. Sempre tá fechado. Ninguém quer abrir a porta, ninguém acredita nesse cara. Exatamente.
E motivar essas pessoas, trabalhar com essas pessoas, foi o início que me mostrou assim, olha só, agora eu tô lembrando que eu aprendi lá no Antônio Carlos, no Estadual Central, no São Demetrio, que era particular, porque do mesmo jeito que você está conversando com um cara que saiu da penitenciária de manhã, você pode estar conversando com um mega empresário, que é investidor da construtora e chegou para visitar o apartamento ou os apartamentos dele no final do dia. Você tem que estar preparado para as duas coisas ali. Como você lidar com cada perfil desse é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Como você motiva, como você treina, como você desenvolve, como você orienta ali o dia, você tem que aprender a lidar com cada perfil, né? Exatamente. Aqui, Adriano, a gente percebe que praticamente tem um padrão dos empresários bem-sucedidos e isso faz parte, né? Esse processo de amadurecimento que a vida leva até o cara chegar no nível do empreendedorismo, quando ele começa a ser bem-sucedido, é porque ele já passou por várias etapas e ele sabe identificar como lidar com as situações, porque a vida no decorrer foi ensinando para ele as lições da vida. É isso aí. Você chega num ponto que você olha para a pessoa e assim, claro que a gente não pode ter preconceito nenhum, mas a pessoa vem na sua direção, parece que você sente já a energia de querer estar naquela equipe ou não querer estar naquela equipe. Sim. Eu estou descartando aqui qualquer característica física dessa pessoa. Tá no olhar, energia, na forma como que a pessoa se posta diante ali da empresa ou do contratante, né? Sim, verdade. Bom, e aí isso me fascinou muito e fui tocando dessa forma. Isso foi muito bom, mas muito ruim. Por quê? Porque foi justamente nesse período que eu comecei a me destacar muito na empresa que eu estava. Quando você destaca, tem um amigo meu que é bancário, ele diz assim, Thiago, você não pode ser um bom caixa, porque senão você nunca mais vai sair de lá, nenhum gerente vai deixar você sair de lá. Então você tem que dar uns vacilos no atendimento do caixa para você não ficar muito tempo ali. É a mesma coisa na obra. O cara que está entrando na engenharia hoje, eu falo com ele assim, você não pode ser um bom estagiário não, tipo assim, demais não. Porque senão você vai começar a acumular funções que vão atrapalhar seu ensino. E isso aconteceu comigo. Eu comecei a receber propostas de outras empresas e quando eu dei por mim, eu tinha carro da empresa, 2 empregos, 2 obras, em 2 cidades, ganhava 3 vezes mais do que todos os meus amigos, só que eu não era engenheiro ainda. E aí, na época, eu pensei assim, eu sou foda. Não, eu sou foda, eu ganho mais que todo mundo, tem carro da empresa, gasolina da empresa, trabalho em outra cidade, viagem, hotel, tal, não sei o quê. Beleza, Thiago. Nessa passaram-se 5 anos. E cadê meu diploma? E eu tô na obra um belo dia, tava fazendo uma mina de ouro lá em Caeté. Na verdade, a gente não faz a mina, né? As instalações civis da mina, o escritório e tal. E era legal demais para entrar e sair, é uma obra inesquecível. Então, fazendo essa mina de ouro e lá tinha uma gestão padrão Vale. E tinha que ter um engenheiro na obra full time. Só que não precisava do engenheiro que eu estava lá, mas tinha que ter alguém que tivesse a caneta. Chega uma menina de 40 quilos, chega para mim, e assim, com a cara de 17 anos, chega para mim e falou assim... 40 quilos só podia ter 17, 15 anos. É tipo isso. Era magrinha, assim, uma pessoa extremamente humilde, meiga, com toda a educação do mundo. Ela chegou para mim e falou assim, oi, Thiago, eu sou engenheira, fulano de tal me contratou, vou trabalhar com você, não sei o quê. Beleza, bem-vindo e tal. Se ventava, ela voava. Isso aí. Assim, era mais leve que um saco de cimento. E aí eu falei, beleza, vamos lá e tal. No primeiro dia de obra, assim, a gente tinha que fazer uma coisa extremamente simples, que era fazer a marcação de uma edificação, que é o início, que é onde o engenheiro realmente tem que atuar para que tudo parta dali, tudo certo. Ela chegou para mim e falou assim, tá, e como é que nós vamos marcar essa obra? Eu falei, mas é isso aí, eu sei que tinha que me falar, ué. Eu sei que tá com um projeto na mão, eu sei que quem vai definir, eu vou fazer o que você definir. Aí ela falou comigo assim, essa é a minha primeira obra, eu não sei fazer. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Ela foi honesta comigo, ela foi sincera e tava ali também mesmo que sendo paga para aprender. Só que eu geria toda a obra há muito tempo. E na época, isso tem um tempo atrás, eu ganhava R$4.000, o que era muito dinheiro. Eu olhei o salário dela, ela ganhava 8. Era a primeira obra dela, ela não sabia marcar uma obra. Nesse dia eu falei, nossa... Tem que voltar a fazer meu curso. Eu tô todo errado. Porque a gente não vê esse tempo passar. A gente tá ali, vai e tal... Aí foi nesse dia que me deu um estalo. Quando terminou essa obra, eu saí dessa empresa e falei, vou atrás do meu... Por mais que o conhecimento do dia a dia, que é o verdadeiro conhecimento,
infelizmente, as empresas dão valor pro conhecimento teórico e não pro prático. Esse talvez seja o grande erro. Até certo ponto, né? Até certo ponto. O conhecimento teórico, do mesmo jeito que ele te ajuda demais, ele te atrapalha demais. Então tem que colocar na balança. Eu, sinceramente, não sei o que vale mais. Mas se eu puder, e vou fazer, né? Passar isso adiante, é fazer as duas coisas. É o equilíbrio. É o equilíbrio entre o teórico e o prático. É isso aí. Que, infelizmente, a maioria dos cursos hoje não tem, né? É muita teoria. Na hora que você vai para a prática, tem muita coisa que você não utiliza. Não tem como ter, né? Se você não fizer uma faculdade dentro de uma obra, o que também é inviável, fazer uma faculdade de medicina dentro do hospital, o que o pessoal já faz, porque aí a gente está tratando com a gente. Se você não tem aquele sistema de residência que a medicina tem, como é que você vai fazer? E assim, olha o custo de você colocar o teórico e a prática. O teórico e a prática no mesmo lugar. É um custo gigantesco. Então não é que as faculdades não estão passando ou que o sistema acadêmico está errado. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo professores trabalhando brilhantemente para poder fazer assim, a educação de uma forma geral melhor, mas com limitações financeiras. Tudo na vida você precisa ter investimento. E não é um investimento, aquela coisa, vou investir para pegar... Não, a coisa tem que girar. Isso tem que se pagar. Assim como na medicina acontece. Mas acho que dá para fazer parcerias com empresas de engenharia e esse custo ser reduzido. Eu acho que a metodologia de ensino ainda é muito errada, muito falha. Do meu ponto de vista, né? Entendi. Não só de graduação, mas de ensino médio e tudo. Acho que tem muita coisa que se mudar. Tem que... Porque é um ensino o mesmo que 20, 30 anos. Até mais. Eu vejo, por exemplo, eu atuo num mercado aí, por exemplo, dentistas que chegam nas clínicas totalmente despreparados para mexer no teu dente, na tua saúde, porque na tua autoestima, despreparados. Então, às vezes formando uma leva de dentistas muito grande, mas despreparados. Mas muito despreparado. E olha que o mercado de odontologia nosso é considerado o melhor do mundo. Status, tem tudo aí, tem tudo Não é uma faculdade fácil de passar. Sim, entendeu? Sei disso. Eu sou um cara muito otimista, tá, gente? Eu vejo tudo de uma forma muito positiva. Isso até me atrapalha às vezes, mas eu quero pontuar. Quero pontuar umas coisas aqui. Que isso? Fica à vontade. Eu escuto muito a galera falando, não só da educação. Tipo assim, cara, está ruim. Eu vejo o pessoal chegando, o pessoal está despreparado e tal. Pensa comigo. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, que é a geração dos nossos pais, quando eles se formaram, se formava em odontologia, medicina, engenharia. Você não tinha nem calculadora, você nunca tinha visto, só ali na aula, naquele cadáver, ou quando ia para um consultório, você via alguma coisa. Hoje, não interessa qual que é a sua formação. Você tem 1 milhão de conteúdo gravado do mundo inteiro para você poder ver e só repetir aquilo. Sim. O que está à sua disposição, e eu não estou falando só na faculdade, não, de qualquer profissional, de graça, é o infinito que qualquer gênio na história do mundo sonhou em proporcionar para a humanidade, para que a humanidade crescesse em conhecimento. E está ali. Então, assim, sempre eu vou colocar a culpa no aluno, quem quer. O professor, ele está fazendo a parte dele, a instituição de ensino, ela precisa voltar. Você falou assim, se fizesse uma parceria, eu acho que pode dar certo. Você acha mesmo que o empresário da construção civil, que é o cara que mais faz dinheiro no mundo, né? Tá ali Donald Trump e outros empreiteiros para falar. Você acha mesmo que isso fosse viável? Não tinha gente fazendo? É inviável. Porque você ensinar a pessoa dentro da obra é inviável, a não ser que ela pague por isso. E quanto que isso ia custar? Aí fica inviável para o aluno. Mas eu vejo um crescimento, eu vejo que cada dia mais os profissionais estão bem melhores do que antes. Por quê? Porque tem mais acesso a conhecimento. E é um acesso que o que proporcionou? Exatamente isso. Veio vindo, chegou a internet, chegou vídeo, foi tendo liberdade, foi mostrando, e a gente está do jeito que está. Para mim, só melhora. A gente está só evoluindo. Então, assim, eu sinto discordar dos senhores nessa aí. Não, concordo, nesse ponto eu concordo com você. A internet, com certeza, sem sombra de dúvida. Que você quiser aprender hoje, você aprende na internet. Entendeu? Tá tudo ali. Então, os alunos é que tem que querer, né? A gente tá querendo tudo muito para ontem, né? Também. Saber filtrar, né? Isso aí. Entendeu? Mas aí que eu acho que isso vem até do próprio ensino, né? De ser aquilo que tá certinho desde a escola. A própria escola não ajuda
a abrir os horizontes, a o pessoal procurar as coisas, né? Isso aí, tem isso também. Acostumado a só entregar mastigado na mão. Entendeu? Então, acho que vem até o ensino errado até nessa maneira, entendeu? Uhum. Então, pelo menos é o que eu vejo. Aí você fica na engenharia... Aí fico na engenharia até que chega essa moça, né? E fala comigo, cara, a vida me mostrando que eu tinha que me formar. Eu saio dessas empresas que eu estava trabalhando e volto para a faculdade focado na faculdade. Das duas. Saí das duas empresas e voltou a fazer a faculdade. Só para a faculdade. Pensando o seguinte, eu preciso arrumar um estágio, meio horário, que me permita estudar plenamente. Nessa época eu fazia 10 matérias por dia. O que para engenharia você estuda à noite e a manhã inteira. Como se fosse 2 períodos. Tipo isso. Só que picado, né? Porque tem dia e tal. E aí eu tava na faculdade, tinha um pessoal que já tinha trabalhado comigo, uns amigos meus de faculdade tinham trabalhado comigo num outro estágio que eu fiz. Falei assim, tô procurando um estágio assim, assim, assado. Aí eles falaram assim, eu trabalho na Patrimar. Tem uma vaga para uma obra que é do lado da sua casa, que é uma obra na Major Lopes. Um prédio maravilhoso estava fazendo. Eu cheguei lá para poder fazer entrevista com o engenheiro falou comigo assim, cara, você foi indicado por tal e tal, que eram os meus amigos que tinham trabalhado comigo. E eles falaram comigo que eu não precisava fazer entrevista. Então você começa amanhã, seu salário é tanto, seu horário é tanto. Foi assim. E aí eu tinha que fazer jus, né, a isso. E assim, foi muito tranquilo esse processo. A Patrimar é uma empresa assim, sensacional. Eu tive experiências maravilhosas. E esse começo me mostrou pela primeira vez o que era estar numa empresa estruturada. Porque as outras empresas que eu trabalhei, apesar de algumas empresas terem faturamentos milionários, eu não tinha uma estrutura muito grande de empresa. Não era organizado. A palavra não é essa, eram pessoas extremamente organizadas, mas aquela estrutura, aquilo que custa caro e leva tempo, eles ainda não tinham essa bagagem. E na Patrimar eu cheguei lá, eu vi uma empresa completamente estruturada, em vários sentidos, que era uma coisa que eu não tinha visto. Então foi ali a minha primeira experiência com uma grande empresa. Beleza, comecei a trabalhar e foi indo e terminei a faculdade. Antes de terminar a faculdade, eu já estava sendo cotado na empresa para ser contratado como engenheiro. Para quem não sabe, você está no mundo da engenharia, numa sala de 50, formam 10. Os outros 40 não vão formar, é um curso extremamente difícil. Dos 10 que formam, 2, 3 viram engenheiros. O resto que formou não vira engenheiro. Vai para o mercado financeiro, vai para outro mercado. Isso, faz muita coisa, mas não vira engenheiro. Por quê? Porque se tornar engenheiro, ser contratado como engenheiro é extremamente difícil. Era difícil, hoje deve ser mais difícil ainda. E naquela época, só de você ser contratado como júnior do júnior do júnior, era assim, o melhor que você podia fazer na vida. Beleza. Faltando um mês para formar, eu recebo uma ligação do meu engenheiro, do meu supervisor, falando assim, Thiago, você tem disponibilidade para passar um final de semana no Rio de Janeiro para poder ver uma possível oportunidade de emprego lá? Recém-formado, para poder trabalhar no Rio de Janeiro, capital. Falei assim, deixa eu ver minha agenda, estagiário. Aí foi um grupo de estagiários da Patrimar, fomos visitar as obras do Rio de Janeiro, que eles estavam com um projeto de Minha Casa Minha Vida. A Patrimar tem a Patrimar, que constrói alto padrão, e a Novo Lar, que é assim, classe média alta. A Novo Lar é deles? Sim. A Novo Lar no Rio era Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que era aquela coisa, aquele empreendimento lá que era subsidiado pelo governo. Subsidiado para quem compra. E a Patrimar fazia a obra e vendia para o governo. E como que funciona essa venda? Você começa, não só a Patrimar, várias outras construtoras que estavam lá, inclusive a MRV, você começa a obra e a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, dependendo da obra, tem os engenheiros contratados por eles que vão acompanhar o desenvolvimento dessa obra. E a partir do que o desenvolvimento acontece, você tem um avanço, que a gente chama, e o crédito é liberado para a construtora. Então você paga aos poucos. Só que assim, estou falando de empreendimentos aqui, gente. Uma obra que eu trabalhei tinha 2.220 apartamentos, 155 mil metros quadrados. A outra tinha 1.800 apartamentos. E eram obras horizontais, que eram prédios baixos e muitos prédios, com uma infraestrutura gigante. É o sonho de todo engenheiro trabalhar. Você construir uma cidadezinha para você ali. Ó. Era o sonho. Sim. E aí, beleza. Fui lá, aí conversei com os engenheiros e tal. Conheci o pessoal, conheci as obras. A gente fez um tour pelo Rio, porque eram várias regiões do Rio de Janeiro. Voltei para BH,
pessoal chama um diretor da Patrimar, chama a gente para uma reunião para fazer uma proposta de trabalho para a gente. Nessa proposta de trabalho, ele estava contratando a gente para ir, com um salário legal na época, contratado como engenheiro, e falou assim, ó, vocês começam daqui uma semana, só que eu formava daí um mês. Aí eu falei com ele, doutor, eu não posso começar não, porque eu não sou engenheiro. Aí, quando eu concluí meu curso, porque a formatura é uma coisa, né? A conclusão do curso é outra. Eu concluí o curso daí um mês, eu ia receber meu diploma daí 4 meses. Depois. A Patrimar mandou uma carta para a FUMEC, falando assim, ó, nós queremos esse cara aqui, é uma oportunidade, tal. Eu fui graduado, eu e mais 2 amigos meus, fomos graduados com uma cerimônia especial antecipada para que a gente pudesse ir. Nesse dia, eu me senti a pessoa mais importante, mais assim, realizada da vida até então. Você chegar na faculdade com a carta de uma empresa e falar assim, esse cara é foda e nós queremos esse cara. Foi um dos dias mais felizes, assim, profissionalmente na minha vida, inesquecível. E foi realmente a minha graduação, foi muito tempo de estudo, de luta e para chegar ali. E dali para frente eu fui para o Rio de Janeiro, fui morar no Rio de Janeiro, literalmente morar mesmo, todos os dias. A Patrimar alugou um apartamento para a gente, dava uma estrutura fantástica. Qual que é a parte delicada? Qual que é o tipo de apartamento que eu estou falando aqui? Minha Casa Minha Vida faixa 1, subsidiado pelo governo para quem está comprando. Aonde ficavam essas obras? Periferia. Do Rio de Janeiro. Então eu comecei trabalhando em Belfor Roxo. Para quem não sabe, Belfor Roxo foi a cidade mais perigosa da América Latina durante anos. Cidade de Deus, Santa Cruz. Eu não cheguei a trabalhar em Niterói, em São Gonçalo. São Gonçalo já ouviu falar? Já. A gente fez da família do Rio. Lá, então não preciso dar muito detalhe, né? Quem é do Rio vai saber, quem não é do Rio, assim, é um lugar extremamente ocupado por algumas facções criminosas. Só que lá a gente não chegou a construir, a gente fez prospecção, começou a fazer. Então eu trabalhei Belfor Roxo, Nova Iguaçu, tinha uma outra cidade da Baixada Fluminense que eu não vou lembrar o nome. Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Cidade de Deus e Santa Cruz. Todas as regiões de periferia. E ali começou um desafio, assim, gigantesco quando a gente está falando de gestão de pessoas. Porque eu saí de uma obra aqui em Belo Horizonte que eu tinha... Eu não, né? A obra tinha 50 funcionários, eu era estagiário de tal coisa, você tinha os terceirizados, então você não chegava a 100 pessoas na obra. Lá ia até 300. 600 pessoas. Eu tive uma obra com mais de 600 pessoas. E de vez em quando passava na rua Caveirão, tinha operação da polícia. Gente... não dá, lógico, né? Não dá para pesado, né? Não dá para contar muita coisa, principalmente no ambiente em que muita gente escuta muita coisa e essas facções ainda estão lá. Mas assim, é uma realidade que ninguém nunca vai conseguir explicar. Para eu tentar explicar para vocês o que foi o período de uma obra que eu fiz em Belfor Roxo, lembra daquele filme Senhor das Armas, que ele chega na África para negociar arma e aí ele sai... E o pessoal, ele sai meio doido, o pessoal droga ele sai ali para aqueles lugares. Topado. É aquilo ali. Você fala assim, como assim? Não existia saneamento. A gente criou um sistema de saneamento. Não existia saneamento, não existia saúde, não existia lei. Eu via crianças andando armadas. Era chocante de um nível absurdo. Até que você... Fora do mundo que você imagina de realidade. Você não vê em filme. Nem filme você vê. Você não vê em filme, assim. Eu fazia o trânsito para poder chegar na obra e já aconteceu várias vezes de eu ver um sequestro na minha frente, as pessoas apontarem arma para mim. Inclusive, existe um procedimento, né? Assim, aconteceu várias vezes de apontar arma para mim. Por quê? Isso eu tô falando chegando na obra, tá? No caminho. Porque para você chegar lá, você passa por alguns pontos que às vezes nem a própria polícia pode passar. Tem algum procedimento tem autorização deles, né? Sim. Você tem que poder chegar, né? A história, o caminho é longo. Mas tem um procedimento que é muito legal falar aqui, para quem está nos ouvindo. Quando você estiver numa região dominada por tráfico ou milícia e alguém apontar um fuzil para o seu carro, o que você deve fazer? Você acende a luz interna, abre a porta do carro, sai do carro com a mão para cima, não com a mão para cima, tipo, como se fosse uma polícia, mas sai sem fazer movimento brusco, levanta a camisa, gira e vai até a pessoa que está com o fuzil para conversar com essa pessoa.
Não tenta avançar com o carro, não tenta dar ré e fazer nada disso diferente. Enquanto você estiver indo, outra pessoa vai estar indo em direção ao seu carro para ver o que tem lá dentro. E aí você vai explicar o que você está fazendo ali. Mesmo que você diga assim, eu estou perdido, sou de tal lugar e é isso aqui. Eu sei que você vai morrer de medo, como é que você vai na direção de um cara que está com um fuzil apontando para você? Mas não tem o que fazer. Só isso que pode ser feito nessa situação. No começo eu achava que eu não ia ter coragem, mas eu tive outras situações, eu sofri 2 sequestros relâmpagos aqui em Belo Horizonte, tive outras situações com arma na cabeça. Eu sou um cara extremamente medroso e cauteloso, mas quando coloco uma arma na minha cabeça, e eu já passei por isso várias vezes, é muito tranquilo a forma que eu enxergo aquela situação. Se eu não agir de forma correta agora, eu vou morrer. Então é bom não errar. E eu sou muito bom nesse momento. Então já fiz isso algumas vezes. Eu acho que é muito importante as pessoas saberem disso. Até para quem está ali na contenção da facção ou da milícia, passar essa informação dá tranquilidade pro bandido. Porque o cara fala, pelo menos aqui é camarada, ele não tá fazendo bobagem, porque ele não quer sair dando tiro nos outros. Não tá nervoso, não tá nada. Exatamente. A partir do momento que você fica nervoso, aí o cara fica nervoso do lugar de chegar lá. Exatamente. Aí o negócio já complica mais. Então, assim, alguns... E por que isso acontecia frequentemente? Mas peraí, Thiago, você trabalhava lá. Eu fiquei lá 5 anos. Por que isso acontecia frequentemente? O que acontecia? Eu trabalhava na Baixada Fluminense e às vezes a pessoa tinha um problema no Rio de Janeiro e ela ia fazer um turismo lá na Baixada porque não podia ficar lá. Então chegava muita gente nova. E o cara não era obrigado a saber que eu era engenheiro daquela obra. Todo mundo. Então, assim, a obra tinha suas demandas, eu não tinha os mesmos horários, eu tinha que sair, voltar e tal. Então acontecia de eu ser confundido com um policial civil ou alguma pessoa que fosse gerar risco ali para o pessoal. Mas, graças a Deus, eu fiz um relacionamento, até mesmo com as pessoas que eu tinha que passar por isso, muito bom. Por que muito bom? Qual que é o erro de muitas pessoas que trabalham nesses cenários? Ela achar que ela consegue proteção pagando alguém, ela achar que por conhecer alguém lá em cima ela vai ter proteção. E, gente, você pode estar no meio de traficante, de miliciano, de qualquer tipo de facção criminosa. E você pode estar numa escola, você pode estar na sua empresa, você pode estar no boteco da sua esquina. Se você tratar todo mundo com respeito e humildade, ser verdadeiro, olhar no olho da pessoa, você não vai ter problema. Sim. Você só vai ter problema se você achar que é melhor ou quiser enganar. E aí é que mora o perigo, até do grande empresário. Eu sou rico, eu sou milionário, eu sou melhor que os outros. Não, você não é. Todo mundo é igual. A situação da pessoa. Aquele cara podia ter sido um engenheiro brilhante e a vida deixou ele com o fuzil na mão. Eu vi o lugar que ele nasceu. Eu não consigo ver ninguém sair dali e fazer uma faculdade. Eu não consigo ver. Eu torço para que isso aconteça. Mas eu não posso julgar que esse cara é menor que ninguém porque ele está ali. E eu tratava assim com respeito, é óbvio que eu não vou falar aqui que defendo nenhum tipo de crime, mas eu tratava assim com respeito todo mundo. Ele é fruto do meio, né? Fruto do meio. Não, muita gente é fruto do meio que vive. O mundo que ele conhece é só aquilo. Ele não teve a oportunidade de conhecer o outro mundo, até que mostrem para ele. Exatamente. E muito mais do que a realidade que a gente vive, porque nós também somos frutos do meio, mas Sim. A gente tem uma possibilidade de escolhas gigantescas. Maior lá não tem deles, escolha. Né? Você não tem escolha. Assim, o que você tem é muito pouco. Não, escolha tem, né? Só que eles não conhecem. A verdade é essa. É tipo a caverna de Platão mesmo. Porque na verdade você escolhe o que você conhece. A partir do momento que você não conhece, não tem como você escolher, né? Exatamente. Entendeu? É exatamente isso. Era isso que eu queria dizer. Você não tem escolha porque você não conhece. Exatamente. Entendeu? Quanto menos conhece, menos escolha você tem. Né, por causa da falta de conhecimento. É isso aí. Entendeu? Que infelizmente acontece muito nesse meio. E foi lá que psicologia foi extremamente importante na minha vida, né? Lá sim, você tá bem assim no lado psicológico fazia toda a diferença. Outros gestores da empresa, engenheiros, tiveram problema assim, seríssimos com o pessoal por tomar algumas atitudes que ali você está na obra, no calor do momento, e você acha que você pode falar algumas coisas. E aconteceu uma coisa muito legal. Deve ter tido muito problema, então, psicológico dos engenheiros com psicólogo, essas coisas. Eu não sei te dizer, porque esse mundo da engenharia, o matemático, né, ele é muito fechado emocionalmente, principalmente o homem. Então a pessoa não se abria para falar que estava com problema psicológico. Eu estou falando de problema a problema. Se ameaçar de morte. Também, querendo ou não, de certa forma, o engenheiro, na maioria deles, já são mais broncos, né? Que normalmente o cara está acostumado a propriamente, né? De engenharia, de pedreiro, tudo normalmente já é um cara mais bronco em geral. Então até ele mesmo se abrir deve ser mais complicado também, igual você falou.
Porque o cara tá acostumado a obra, tem obra no Brasil todo, né? Então, o cara tá acostumado a esse ambiente mais hostil, de certa forma. Exatamente, é isso aí. O homem, eu falo muito, assim, no conteúdo que eu produzo, com a dificuldade que o homem tem de lidar com o seu lado emocional. Isso gera um problema gigantesco. E aí você tem movimentos de pessoas que fazem um desserviço social gigantesco. Não sei se já ouviu falar daquele pessoal da Red Pill. O pessoal faz um desserviço social gigantesco, implementando um machismo retrógrado na cabeça dos nossos jovens. E o reflexo disso é o aumento do problema que a gente tem de relacionamento. Porque ao invés de a gente pegar o sentimento e tratar o sentimento, o que a gente faz com ele? A gente quer adestrar o sentimento. E alguém consegue? Vai tá, tudo que você sente vai estar ali. Se você quiser tratar, ótimo. Por pior que seja, você vai estar vendo o seu problema. Agora, se você quiser enterrar, vai sair um fantasma na hora que você menos esperar e vai bagunçar sua vida inteira. Então, todo mundo que faz qualquer tipo que dissemina qualquer tipo de informação que vá contra ao conhecimento puro e emocional de cada ser humano, eu acho que está fazendo um desserviço e não está conseguindo enxergar o cenário emocional que a gente vive hoje na nossa sociedade. Uhum. E assim, voltando um pouquinho, vários engenheiros então tiveram problemas. Essa obra era uma obra que tinha 5 engenheiros, que para você ter 5 engenheiros numa obra, ela tem que ser gigantesca. E você tinha uma hierarquia. E eu fui o último engenheiro a sair dessa obra. Na verdade, de 3 obras. Eu tenho no meu currículo a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil falando assim, o engenheiro Thiago Ferraz está entregando para a gente não sei quantos mil apartamentos. Não sei mais quantos mil apartamentos. E por que eu fui o último a sair? Depois que houveram vários problemas, e eu morrendo de medo, tá? Não estava tudo bem, não. E problemas com a comunidade, problemas com a equipe. O pessoal pediu que eu ficasse. Quem gerava o problema, e eu fui pedir demissão 2 vezes. Teve uma vez que eu fui no escritório lá na Barra, pedi demissão pro meu diretor, ele falou assim, Thiago, você que sabe, a vida é sua, mas você não trabalha aqui não. Você trabalha na obra, você tem um superior, então você precisa ir lá pedir. Quando eu cheguei lá, tava o mesmo pessoal, fuzil, granada, antes da obra, pararam no meu carro, falei, pronto, meu último dia aqui. O pessoal me parou e falou assim, doutor, a gente gosta muito do seu trabalho, da sua pessoa. O problema que a gente passou aqui não tem nada a ver com você. A gente queria muito que você continuasse aqui e pode ficar tranquilo que você não vai ter problema. Se eu ouvir isso, cara, dessa galera, você fazendo um trabalho honesto, lutando para que tudo dê certo, era um projeto social. A gente estava ali para poder construir casas para várias famílias, principalmente famílias carentes. Eu sentia que naquela hora eu tinha um propósito divino, assim, tinha que ser eu. Tinha que ser eu a pessoa que ia entregar aqueles apartamentos para aquelas famílias. Óbvio que eu tinha uma empresa fantástica e gigantesca para me dar todo o background? Tinha. A empresa me deu tudo que eu precisava para poder fazer a obra? Tudo que eu precisava para fazer a obra. Tudo. Nunca me deixou na mão em nada. Mas a gente sabe que quem está na linha de frente ali é que vai ter que segurar o rojão. E eu recebi essa informação quando eu cheguei do pessoal. E aí eu deparei com aquilo e falei, cheguei em casa, tinha uma meia dúzia de boleto, falei, vou pedir demissão não. E aí continuei, concluí as obras, continuei trabalhando, a empresa se... Vou fazer uma pergunta que eu não entendo, né? Que normalmente é um engenheiro por obra, né? No caso de uma obra grande assim, tem 5 engenheiros, como é que é feita essa distribuição dos engenheiros dentro da obra? Bacana demais. É por serviço. Por serviço. Como que a obra ela caminha? Fundação, instalação, acabamento, terminalidade. A gente pode separar isso aqui em várias etapas, ou mais ou menos, e eu não estou dizendo que essa é a sequência, e são vários tipos de obra. Mas vamos separar nesses 4 estágios. Então você tinha um engenheiro para cada coisa, você tinha um supervisor, um gerente que gerenciava várias obras e um diretor que ficava no escritório. E como que funciona essa hierarquia? O orçamento dessa obra, essa obra tem mais de 10 anos, mais de 8 anos que eu fiz. O orçamento dessa obra, na época, era 180 milhões. É muito mais dinheiro do que o orçamento de muitas prefeituras no Brasil. Com certeza. E quem eram os prefeitos, vereadores? Nós, engenheiros. Então, para que uma nota fosse paga, tinha que ter assinatura de todo mundo.
Eu fiz tal serviço. Tiago, você conferiu? Conferi. Supervisor, você está de acordo? Tô. Gerente, está dentro... Que aí cada um vai conferir o quê? O Tiago vai ver se o serviço foi feito, que ele está na ponta. O supervisor vai ver se o serviço foi feito e vai entender se o cronograma vai ser seguido daquela forma. Por quê? O cara não é só um contrato de vou produzir tantos metros quadrados, você vai ganhar X reais. Você vai produzir e você precisa manter um volume de produção para que eu cumpra o meu cronograma. Aí ele assina. Passou dele, ele manda para o gerente. O gerente vai ver tanto o cronograma quanto o orçamento. Está dentro? Porque se eu continuar pagando aqui, lá na frente vai ter um rombo ou não. Passou disso, você vai para o diretor. O diretor ele tem aquela visão macro do negócio. Ele sabe as informações que a gente não sabe. Onde que tá ele? Assinou o diretor, o cara recebe. Recebe assim, aí ele vai ter tantos dias. Então, você que é empreiteiro, trabalha em obra e fala assim, por que eu demoro tanto para receber? Porque você tem toda essa hierarquia para evitar qualquer tipo de... Esse era o processo de compliance da época, né? Hoje a gente evoluiu muito nisso. Mas o que era como que você acabava com qualquer tipo de problema? Tinha que ter 4 assinaturas. Tem que ter controle, né? Bom, e aí terminei essas obras. Eram obras que até a Dilma foi entregar uma obra, o ministro não sei qual ministério foi numa obra que eu entreguei, que era da época do Temer. Tem ruim de esquecer, né? Ele estava junto com o presidente da Caixa na época. Bom, então, assim, eram obras gigantescas. Passei por esse processo, criei uma estabilidade na empresa. E quando eu estava tranquilo, estável, tinha minha equipe, eu tinha 3 escritórios no Rio, eu rodava o Rio assim, de uma forma muito mais tranquila, aquele boom já tinha passado, a gente teve aquela crise de 2018 que deu uma segurada nesse negócio. Teve a crise do governo também, que como era um projeto social, você tem crise do governo, a primeira coisa que você faz é parar os projetos. Então desacelerou. Como desacelerou? Eu tinha na minha mão nessa época 15 mil apartamentos entregues. Pra você cuidar de 15 mil apartamentos, com gente morando, com manutenção, mais a infraestrutura para poder fazer isso, era um outro desafio gigantesco que eu acabei assumindo isso lá no Rio de Janeiro. Claro que tinha uma equipe aqui também, que fazia essa gestão aqui em Belo Horizonte, que foi para lá me ajudar. Vou até citar uma engenheira que assim, eu acho ela fantástica, a Márcia Murtê, que ela é supervisora desse pós-obra e manutenção lá na Patrimar. E ela me passou as coordenadas lá no Rio, a gente teve um convívio e um crescimento, eu tive um crescimento técnico ao lado dela que poucas vezes eu tive na minha vida. Então foi uma pessoa que teve um papel muito importante para a empresa, para as famílias e cuidou com muito carinho e cuida até hoje desse setor da empresa. E aí, eu tinha uma estabilidade, estava tudo certo. E aí o meu diretor na época, que é um grande amigo que eu tenho também, que também é diretor de obras até hoje da Patrimar, que é o Fale Ornelas, que é um cara assim, conhecido nacionalmente, foi o engenheiro mais competente com quem eu já trabalhei na minha vida. Não falo isso para todo mundo. Ele chegou para mim e falou assim, Titi, cara, você já fez seu nome aqui, você pode ficar muito bem onde você está, ou você pode alçar voos maiores e ir comigo fazer umas obras para ser meu engenheiro e depois supervisor e tal. Vamos? Eu falei, vou pensar. Só que assim, eu já tinha 18 anos de engenharia. Eu já tinha visto todo o processo. E a proposta que ele me fez, assim, o cara que a gente é amigo até hoje, eu sei que ele fez isso pro meu bem e gosta muito de mim, mas a proposta que ele me fez é mais ou menos assim. Se é reserva do Cruzeiro, o cara vira para você e fala assim, você não quer jogar lá no Vila Nova para ser o camisa 10 e poder estourar na 3ª divisão e ser contratado para ser titular do Corinthians amanhã, não? Eu falei, não quero não. Eu já joguei demais na minha vida, eu não quero isso não. E comecei a fazer outras, olhar para os lados. Nesse de vou olhar para o lado, conversando com algumas pessoas que eu conhecia, eu acabei entrando como sócio de uma empresa que construía outro tipo de obra, que era varejo. E assim, infelizmente a gente não pode falar o nome da empresa, porque esse é um segmento totalmente fechado. Sim. Mas assim, eram empresas gigantescas que a gente construía. E é aí que começa o voo mesmo, né? Porque de lá eu fui morar em Porto Alegre eu fui morar em São Paulo eu fui morar em Alagoas, e nesse período eu fiz obra em Manaus, Florianópolis,
Manaus, Florianópolis, todo o estado do Rio Grande do Sul, quase todas as cidades do Rio Grande do Sul, muita coisa em São Paulo, Rio de Janeiro. E fui rodando fazendo. Brasil todo. Eu tinha uma outra dinâmica de trabalho e era assim, era uma coisa que não dá para explicar. Vocês sabem disso, porque quando vocês veem uma Maraú sendo construída, sobe um tapume, passa 15 dias, tem uma loja funcionando, você passa o cartão lá. Para isso acontecer, muita gente tem que trabalhar demais. E eu estava nesse ritmo. E eu estou falando de trabalhar demais, virar à noite literalmente, aquela ressaca de sono, eu senti várias vezes, virar à noite trabalhando, viajar, eu fazia, teve época que eu viajava 3 obras em 3 estados diferentes por semana. Sábado e domingo é coisa que não existia, e para muita gente não existe até hoje. Sábado e domingo já virou dia de semana há muito tempo. Há muito tempo. Quer dizer... Para qualquer empreendedor de sucesso acaba sendo, né? Não, hoje para mim, meu final de semana começa na sexta de manhã e termina na segunda à noite. Mas sim, virou para muita gente. Mas é questão de qualidade de vida, de projeto de vida que você fez. Sim, e vou explicar por quê e eu acho que vai fazer sentido. E eu tava no ritmo... Mas eu já vi no Senado, no Senado já estão pensando igual você, então. Que eles estão querendo que a semana seja só de 3 dias, não seja mais de 5. Já tem gente em outros países fazendo 3 dias de final de semana, né? Eu não sei qual país, mas eu sei que começou já. O Senado funciona dessa maneira. Você chega lá segunda-feira de manhã, principalmente, você não vai achar ninguém. De tarde, talvez você ache meia dúzia de gente. O Senado e a Câmara dos Deputados só volta a funcionar na terça-feira. Terça, quarta e quinta, eles brincam quando fala que trabalha. Chega sexta-feira de manhã pra você ver se acha algum deputado ou algum senador pra você ver. Todo mundo já viajou pra cidade deles de volta. Cara, qual que é o papel do Senado e da Câmara? Criar, votar e aprovar lei. Você acha que a gente precisa de mais leis? Só precisa consertar. Falta. Se esses caras trabalhassem meio-dia por semana, falasse, velho, vamos aqui, ó. Olha isso aqui, tirasse os isso é o mundo dos sonhos, tá? Tirasse todo aquele... Interesse político. Eu não quero, eu dou férias para o ano inteiro, só trabalha meio-dia por semana, tá bom demais, vai lá, vota com tranquilidade, consciência, aperta o botão. Ainda, né? Todo mundo acha, né? Isso é uma máxima mundial. Quem paga acha que tá pagando muito, que a gente sempre acha que o salário dos caras é alto, e quem recebe acha que tá recebendo pouco, porque a gente não sabe. Por mais que a gente tente imaginar, que é o que a gente estava falando lá do colégio particular, a gente não sabe a real realidade do parlamentar. O que esse cara sofre de pressão, quais são as pressões. É muito fácil a gente julgar, mas pode ter um parlamentar que recebe uma ligação assim, seu filho acabou de sair da escola, só estou te avisando para você ficar tranquilo que tá tudo bem. Mas ele estuda aqui em Paris. E aí você vê um francês passando, conversando. Você não sabe o que isso faz na cabeça de um pai. Então, assim, é muito difícil julgar até mesmo quem a gente paga, que são os nossos parlamentares. Mas se a galera quisesse trabalhar, não tem problema. Eu não sou nada contra ao pessoal tirar férias e aumentar o final de semana. Sim. Sendo produtivo. Sendo produtivo, é isso aí. Né? E era isso que eu não conseguia nessa fase de varejo, porque não adianta você ser a pessoa mais bem planejada do mundo, sendo que ela exige que você esteja lá. Você tinha contratos que a pessoa ia chegar para trabalhar às 2 da manhã. Então era muita loucura. E fez muito bem, aprendi muita coisa. Quando alguém chega para mim e fala assim, não tem jeito de fazer isso, eu já começo a rir, porque você não sabe o que é não ter jeito de fazer as coisas, para de falar isso. Foi fantástico, só que foi ali que eu fritei. Eu falei assim, eu não quero isso mais não. Eu já passei por todos os tipos de obra, já viajei vários estados, já estou saturado e não é isso mais que eu quero. E aí fui fazer, e tinha um negócio, e não é dessa última empresa que eu trabalhei não, tá? De todas as empresas que eu trabalhei, desde que eu comecei a engenharia, que iniciou o Instagram, eu sempre sonhei em fazer vídeo para o Instagram. Eu sempre gostei, sei lá, eu gosto de olhar para a tela e conversar com a tela. Não sei se é porque o povo é chato demais, então eu prefiro conversar com a tela. E eu sempre gostei muito, assim, de fazer vídeo, postar alguma coisa e tal. E eu adoro essa parte de relacionamento, de sensualidade, sabe? Aquela coisa de brincar. Cara, eu era engenheiro, fui supervisor, fui diretor, eu passei por vários processos na engenharia. E eu sempre postava alguma coisa e recebia uma ligação de algum superior meu. Porra, Thiago, você é engenheiro, velho. Você tá postando foto de sunga. Você é supervisor. Você tá postando cantadinha na internet. E eu não estou falando que eles estão errados, não. Não estou falando que eles estão errados.
Mas faz parte do mundo corporativo você receber essa cobrança. Até que você fala assim, peraí, por que eu vou ficar recebendo essa cobrança, sendo que eu tenho coisa aqui dentro que eu preciso mostrar para muita gente que eu acho que faz sentido. Só que ninguém desenha isso na cabeça, né? Você não sai da empresa e fala assim, agora eu já sei. Agora eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não, eu só sabia que eu não estava feliz, não era aquilo que eu queria, senti essa pressão em vários âmbitos profissionais de que eu não podia postar isso, postar aquilo. E falei, vou fazer alguma coisa. Beleza. Um amigo meu me ligou e falou assim, cara, vem aqui para Maceió, morar aqui comigo, não com ele na casa dele, né? Morar ali na mesma região, senão fica esquisito, né? Morar na mesma região e eu tenho um escritório de investimento, a gente trabalha juntos aqui. Beleza. Essa parte da minha vida pouca gente conhece. Eu fiz o curso da Accor e peguei uma certificação de assessor de investimentos para poder trabalhar com isso. E aí estava eu lá, em Maceió, não sei se vocês conhecem, mas é o Caribe brasileiro, uma das praias mais lindas do Brasil. As praias são lindas, mas o centro da cidade é horrível. Feio. Assim, é difícil achar um centro bonito também, né? Mas... Não, mas igual lá, nossa. Eu achei a cidade toda feia. Só o litoral eu achei bonito. Porque as praias têm de beleza, o centro é muito desproporcional. Eu sou suspeito para falar que eu sou apaixonado por Maceió, pelas pessoas de Maceió, eu sou apaixonado. Então, assim, Praia do Francês, nossa, é maravilhoso. É muito legal. Mas eu gosto mais daquela região ali da Ponta Verde. Eu morei, onde que era que eu morei? Era Ponta Verde e tinha um outro bairro do lado. Teve o Campeonato Brasileiro de Natação lá. Você disputou o Campeonato Brasileiro de Natação? Que legal. Quando eu disputei foi lá. Pois é, talvez agora, não sei se tem muito tempo, talvez agora você merece voltar lá, porque 95. O tempo lá ficou bacana. Pois é, o tempo lá mudou muita coisa, com certeza. E aí tava lá no escritório de investimento, numa mesa tipo essa, fazendo reunião toda semana. Aí falei, pô, tô eu aqui de novo, né? Preso, fazendo uma reunião, tipo assim, trabalhando de novo no mundo corporativo, sendo psicólogo dos meus clientes. Mais uma vez eu tava ali muito mais para poder... cercando a parte emocional para chegar na parte comercial, o que todo mundo faz, todo mundo que trabalha com venda sabe que isso é extremamente importante. Você vende muito mais pela emoção do que mostrando o quanto seu produto é eficiente. E aí eu falei, também não está fazendo sentido. Só que há 6 meses atrás, um amigo meu me ligou do Rio de Janeiro. João Gensen, a figura, peça raríssima. Mandar um abraço. Eu posso mandar nessa câmera aqui? Ô João Gensen, se Titi fala aqui nesse microfone hoje, aquela cabana está funcionando, é por sua causa. Foi você quem fez isso aqui acontecer. Ele gosta disso. Ele me ligou e falou assim, Titi, eu vou alugar 2 apartamentos aqui no Rio, cada um R$20 mil por mês. Vou investir mais uns 100 mil reais em imóveis para esses apartamentos, decoração, e vou ganhar esse dinheiro em 6 meses. Eu falei, peraí, João, 120 mil de aluguel, mais 100 mil de decoração, 240 mil reais em investimento de 6 meses, você vai ganhar em aluguel? Aluguel, tipo, se o cara vai alugar o apartamento? Ele falou, Falei, beleza. E é um cara que eu considero demais profissionalmente. É um profissional... O cara bebeu, o cara tá doido, o que aconteceu? Ele trabalhou muito tempo, trabalha até hoje, né, como consultor financeiro. Teve um escritório de investimento que foi comprado por uma grande empresa. Então, assim, é um cara que eu considero como profissional e sempre considerei, não só como amigo, mas como profissional. Eu tinha um grande amigo em Porto Alegre, da época que eu morei lá, que foi gerente 11 anos do Sheraton, aquela rede internacional de hotéis, e hoje trabalha na Lagueto, que é uma das maiores redes de hotéis do Sul. Só em Gramado eles têm 12 hotéis e são hotéis gigantescos. E esse cara é muito amigo meu, eu liguei para ele e falei assim, Robinho, tem um amigo meu que me chamou para entrar de sócio nesse investimento. E aí? Ele falou, seu amigo é doido. É doido. Manda ele dar um remédio para ele e fala com ele para ele voltar para o mercado financeiro. Beleza. Só que nós somos amigos mesmo. E a gente se encontrava para passar o Réveillon em Santa Catarina, na Praia do Rosa. Porque eu morei em Porto Alegre e os gaúchos vão muito para lá. Como todo grande empreendedor, inicialmente a ideia sempre é de doido, né? Sempre é de doido. Isso, é isso aí. E a gente ia para a Praia do Rosa, que o Robinho tinha casa lá, então ficava muito barato para a gente poder ir para lá. Enquanto não materializar o sonho, continua como doido. Isso. Qual que é a diferença do gênio pro louco? O gênio faz. O resultado. O resultado.
Essa é a diferença. E aí o Robinho, esse cara que trabalhava no Sheraton, tinha uma casa na Praia do Rosa, não sei se vocês conhecem, mas é o meu lugar favorito do Brasil. E ficava muito barato pra gente ir, porque eu era benefício aéreo, que eu tinha um benefício de uma amiga minha, e esse cara também tinha. Então a gente, ia pra Florianópolis, uma hora eu tava no Rosa, na casa do Robinho. Então estávamos lá, eu, o doido, cidade maravilhosa, e o gerente de hotel, que tinha experiência de mais de 30 anos, mais de 20 anos trabalhando em hotelaria. O cara pega o Airbnb é uma plataforma igual o Uber. O meu tá aqui, tô fazendo a live. De acomodação, né? Porque... E aí você tem ali os valores, você não consegue mentir, você não consegue abrir aquilo ali e não fazer. Você pode mentir no que você está gastando, mas não no que você está ganhando. Aí o cara abriu e mostrou pra gente assim, ó. De julho até dezembro ele tinha faturado, acho que 300 e pouco. Ele tinha feito o payback, claro que ele tinha um custo e não tinha ainda ganhado dinheiro, mas ele já tinha pagado todo o investimento e dali pra frente era só resultado. Ele mostrou algumas reservas que ele tinha, uma semana, 10 dias, dependendo do período, 25 mil reais, 28 mil reais. Eu falei, que isso? Esse cara fez essa grana com 2 apartamentos. 2 apartamentos ele fez essa grana. Ele não tá brincando. Aí, beleza. Ele chegou, deu um tapa de luva no... Que eu falei com ele. Robinho falou que você... A gente tinha muito intimidade. Eu falei, Robinho falou que você é mal. Aí ele falou, aqui, Robinho, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E aquela brincadeira. Aí passa mais... E nisso, nesse processo. Você me perguntar alguma coisa? Não, pode continuar. Isso nesse processo. Quando eu estava lá em Maceió, nesse escritório de investimento, esse cara me liga e fala assim, Titi, vou devolver os apartamentos. Eu falei, velho, você já era doido, agora você é retardado, porque você tá no negócio, o negócio tá dando dinheiro. E você falou assim, não, velho, esse negócio aqui, ele dá dinheiro, mas ele exige muito. Porque eram apartamentos gigantescos, que levavam muita gente e dava problema de manutenção, problema com vizinha, aquela coisa toda. E imagina, você está num prédio, por exemplo, um dos apartamentos custava 5 milhões, ficava lá no Flamengo. Quem que era o vizinho de baixo? Desembargador. E aí um camarada quer fazer uma despedida de solteiro. Entendeu? Você tinha que passar por alguns problemas. E aí vocês têm que pensar que a gente pode escalar esse negócio da forma que você quiser. Se não for um apartamento de 5 milhões, pode ser de 1. Aí ele falou assim, cara, eu tô tendo gasto, eu tô tendo manutenção, eu tô tendo problema, sim. Falei, então me dá os apartamentos que eu vou administrar. Ele falou, não, deixa eu te explicar. Minha mãe tem um terreno perto do Rio de Janeiro, capital. Eu vou fazer uma cabana, porque eu vi que na gringa, a galera que investe em Airbnb tá fazendo isso. E me mostrou os resultados. Proporcionalmente, era assim, 3 vezes melhor do que o apartamento. O retorno era maior. O custo mais barato. O custo mais barato. Assim, na verdade, você tinha que construir, então seu aporte era maior. O aporte era maior, mas assim, a longo prazo a manutenção era mais barata, né? E o patrimônio passa. O patrimônio é dele. Isso é o mais importante. Esse tipo de negócio, ele nunca tende a zero. Você constrói, você faz uma loja. Deu errado, você perdeu aquilo tudo. Você constrói uma cabana, uma casa, um hotel para alugar. Deu errado, você tem um imóvel. Você financia aquilo é liquidez. Tá, nós vamos chegar lá. E aí ele falou comigo, vou fazer uma cabana. Nisso, meus pais tinham se separado há 5 anos atrás, eu fiz o processo de separação deles, eles tinham esse terreno lá em Esmeraldas e eu separei essa área para poder deixar separado. A área da minha mãe, a área do meu pai. Meu pai fatiou a área dele e vendeu e está vivendo a vida dele. Minha mãe falou assim, ó, eu não vendo isso aqui nunca mais na minha vida. Tinha uma carga emocional ali, nossa família está ali há muito tempo e tal. E minha mãe, eu tenho uma relação fantástica com os meus pais, inclusive os dois têm perto de 70 anos e eu convivo sempre com eles. Assim, faço questão de ter essa convivência. Eu acho que é muito bom para mim e muito bom para eles. E aí eu falei com ela, liguei para ela e falei assim, mãe, tem um amigo meu querendo fazer um negócio assim, no sítio da mãe dele. Quer ser minha sócia? Vamos fazer isso aí, lá naquele terreno em Esmeralda. Ela falou assim, o que você quer para vir? Imagina, o filho estava fora de casa há 8 anos. Ela falou assim, escolhe o que você quiser e vem. Aí peguei e falei assim, vou fazer essa cabana. E eu e esse cara começamos a fazer essa cabana. Ele lá no terreno da mãe dele, que é sócia dele. E eu no terreno da minha mãe, que é minha sócia. Imagina o tanto que é gostoso você ter 2 empresas começando ao mesmo tempo em 2 estados, com 2 amigos, trocando todas as experiências. Com as principais... Com a mãe como sócia. Nas principais capitais do país. Isso é uma benção. Isso aí.
Isso é uma benção. E perto, num terreno perto das duas principais capitais do país. Exatamente. Vamos fazer tal, vamos. Começamos a fazer a cabana. E aí, eu já tinha largado o mundo da engenharia. E depois eu fui pro mercado financeiro. E aí eu larguei tudo, entre aspas, e fui pro meio do mato, que aí eu comecei a morar lá, tinha uma estrutura lá, uma casa. Comecei a morar para fazer o projeto. Gente, demorou um ano para ficar pronto. Até, né, vim e tal, demorou um ano para rodar a cabana. Demorou um pouquinho menos de um ano, mas para rodar demorou um ano. Você voltou lá nos 16, 17 anos. Voltei lá nos 16, 17 anos. E o que mais impactou minha vida nesse momento foi a reação social que eu tive. As pessoas que me cercavam. Antes eu era um engenheiro, um supervisor que representava uma possibilidade de emprego e oportunidade de trabalho para muita gente. O cara que fazia uma conexão comigo, ele podia ser contratado por uma empresa milionária para prestar um serviço. Ou então ele podia conseguir um emprego na área de engenharia. Ou então ele podia querer mudar de empresa. Eu tinha muita gente assim, em volta de mim. E quando passou um ano, eu estreiei minha cabana em maio. Meu aniversário era 30 de abril. Depois desse um ano que eu estava lá, eu coloquei no meu Instagram tinha 1.500 pessoas, eu coloquei assim, gente, é meu aniversário, eu vou comemorar em tal lugar e espero vocês lá. Meus aniversários davam de 50 a 100 pessoas, sempre ia muita gente, eu nunca tive problema com um problema social sério. Foram 3 pessoas no meu aniversário. E 2 dessas pessoas eram meu chefe e a mulher dele, esse meu ex-chefe, esse diretor da Patrimar, que eu te falei que é o cara mais brilhante com quem eu já trabalhei na engenharia. Só que ele é diretor de 3 estados. A chance dele estar em BH era de 17%. A gente calculou lá na hora. E a chance dele estar em BH e estar disponível, aí não tem nem como calcular. Assim, eu sei que ele iria. O banco inteiro calcula tudo. A gente é muito amigo, assim, não foi surpresa o fato de ter ido, mas me surpreendeu só ele, a mulher dele e um amigo meu. E aí eu tava para inaugurar a cabana, já tinha me desconectado do mundo corporativo, a cabana não tinha virado, teoricamente, daí 3 meses eu não ia mais ter renda, eu tinha que fazer a cabana dar certo, e eu falei, pô, e agora? Eu fui para casa naquele dia e muita coisa veio na minha cabeça. Sabe assim, será que as pessoas não gostam de mim? Será que eu fiz alguma coisa errada na vida? Onde foi que eu errei? Será que eu estou tocando minha vida do jeito certo porque eu saí do mundo corporativo? E eu fiquei com a seguinte lição, que eu acho que foi a melhor delas. As pessoas não estão aí para sua vida igual você acha que elas tinham que estar ou você acha que elas estavam. A sua vida, a vida da pessoa que está do seu lado, ela é só mais uma vida. Viva a sua vida da melhor forma possível e siga o seu coração e faça o que você quer. Eu acordei, peguei o telefone e comecei a gravar no outro dia. Primeira coisa que veio na minha cabeça. E aí comecei a gravar. Porque eu já não ligava mais para o que o pessoal ia falar e pensar e aquelas cobranças que vinham. Falei assim, peraí, eu vou escutar uma crítica de quem nem no meu aniversário vai? Qual que é a representação que você tem na minha vida para me criticar? Tá ok, Thiago, eu sou desse tipo de coisa, velho. Eu não é. A pessoa pra te criticar, ela tem que poder saber falar alguma coisa. Se a pessoa não vai no seu aniversário, como é que ela tá te criticando? Isso. Isso é o mínimo. É igual a gente fala, que normalmente quem fala de empreendedorismo, a pessoa nunca tentou abrir uma empresa e ela tá falando que você não tem que empreender. Você pode argumentar alguma coisa que você tem conhecimento. Como é que você argumenta uma coisa que você não tem conhecimento? Você pode olhar que a maioria das pessoas questionam as coisas que ela não tem conhecimento. Dificilmente uma pessoa que tem conhecimento vai te questionar de uma coisa que ela tem conhecimento. É aquele negócio, quem tá fazendo não tá te criticando, quem tá feliz não tá reclamando de você, quem tá vivendo e fazendo a própria vida acontecer não vai estar nesse cenário. Sim. E a crítica ela é extremamente importante quando ela vem assim, ó, a gente tem que entender o que é a crítica. Você vai pegar um guarda-roupa e vai guardar um tanto de sapato, um tanto de roupa, um tanto de coisa. O que são esses sapatos, essas roupas, esses cintos, esses acessórios? São as críticas e os conselhos que seus amigos ou até desconhecidos te deram. Sim. Só que na hora que você for sair, você vai abrir a porta e vai escolher sua roupa, cara. Você não tem que usar a crítica. E a pessoa que critica, ela só é chata ou ela atrapalha quando ela te cobra. Não, mas eu te falei que isso não dá. E daí? A vida é minha, eu peguei o que você falou, eu te ouvi com respeito e fiz minha escolha. Você não sabe, mas dentro do que você falou, eu tô agindo da minha forma. Agora, fazer o que você falou literalmente, aí
Só tem um camarada aí que chama Jesus que a gente costuma fazer o que ele falou. O resto... Aí não tem como discordar. A crítica é um veneno, né? Você toma se você quiser. Isso aí. A crítica, o julgamento, tudo aí. Se você tomar, tá tudo bem. Se você não tomar, também tá tudo bem. E o que leva isso o que leva essa saciedade é o autoconhecimento, né? Então foi aí que surgiu a ideia, então, da cabana, do empreendedorismo. Aí onde? Já surgiu. Essa criação. Não, porque aí surgiu a ideia do WhatsApp, do Instagram. Do Instagram. A cabana já estava há 10 dias de ficar pronta. Eu estava no meu aniversário falando assim, daqui um mês minha cabana. Ano? 2 anos atrás. 2 anos atrás? É. Aí de lá pra cá? Aí falei, vou inaugurar a cabana e vou começar a fazer vídeo. E assim foi. Maravilhoso. Inaugurei a cabana. A inauguração da cabana foi sensacional. Surpreendeu muito as minhas expectativas, sim. Muito, muito, muito. E ainda bem, porque não tinha outro jeito, não. Porque o que eu estava devendo de dinheiro na época para fazer a cabana e o que chegou de receita foi assim... Sabe quando parece que é Deus que falou assim, não vou deixar você quebrar, nesse não. Buraco, vai ser agora. Pum. E aí a coisa equilibrou. Foi assim, caiu como uma luva. Só que a cabana ela estava totalmente relacionada ao Instagram. E eu recebi muitos influenciadores, muitas pessoas muito famosas que queriam ir na cabana, querem até hoje, me procuram. E eu comecei a receber essa galera. E começou a chegar gente lá de tudo quanto é jeito. Eu falo no sentido da fama. Sim. Eu achava um povo bobo, aí vi um pessoal legal. Até que foi o Gustavo Tubarão. Vocês devem conhecer. O Pedro Gazola teve aqui, que é o agenciador dele. Ele é gigante. Ele chegou com a Dodge Ram dele era maior que a minha casa, né? Ele foi o primeiro cliente da cabana. Eu faço questão quando eu tô lá de receber todo mundo, de descer do carro e me cumprimentar. Um cara extremamente humilde, carismático. Fala muito dele. O cara chegou pra mim e falou, Thiago... Ele que descobriu o amendoim, né? Ele que descobriu o amendoim. Ele chegou, a mulher dele que fechou comigo, a Jade Salles, que também tem um perfil muito forte no Instagram... Ele e ela, os dois, assim, foram extremamente educados, humildes, carismáticos. Eram pessoas que pareciam assim... Meu primo que a minha avó me apresentou e foi lá em casa tomar um café. Aí você falou assim, que isso? O cara, eu tava assim, todo nervoso, porque ia chegar o maior cara. Eu até então não conhecia, né? Como o Pedro veio aqui, eu fui estudar um pouco a história do Pedro e vi o Enaldinho, vi o Gustavo Tubarão, e assim, ele parece muito simples, muito humilde. Muito humilde. E aí, pra você ter uma ideia, ele fez um story quando ele estava saindo da cabana. A cabana ganhou 20 mil seguidores em 48 horas por causa do story dele. Esse tamanho do cara. E aí, quando eu encontrei com ele, tudo fez sentido na minha vida. Porque eu falei, os outros influenciadores não tinham a mesma postura. Eu não tô falando que ninguém tá errado, que era metido, nem chato, isso não. Mas eu senti uma distância da galera. Eu falava, por que esse cara tá tão distante? Tipo, só porque ele tem tantos mil seguidores? E quando chegou um cara que era gigantesco, eu vi que não tinha distância. Eu vi que o cara era violento porque ele tinha verdade. Aquele cara que eu via no Instagram era o cara que estava na minha frente sem tirar nem pôr nada. As palavras dele, as atitudes, foi tudo igual. Aí eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. E foi naquele momento ali que eu falei assim, a partir de hoje eu sou influenciador. E isso gera uma mudança. O Gustavo te inspirou então? O Gustavo e a mulher dele, a Jade. Que legal. Com certeza, assim, ele me mostrou que a fama está conectada com a sua essência. A fama ou o que você está buscando, né? E eu realmente estou buscando crescimento. Eu quero ver se eu consigo trazer ele e o amendoim. A agenda deles é complicada, né? Mas eu conversei com o Pedro, eu quero ver se eu consigo trazer os dois para bater um papo aqui com a gente. Pois é, eu tô querendo ver se ele pede a Jade em casamento lá na segunda cabana. Boa. Eu vou contactar com ele. Ele fez uma pegadinha esses dias, não sei se você acompanhou, né? Do negócio da gravidez? Eu acompanhei. Mas ela não tá. Eu só acompanhei o começo, ela não tá grávida, não? Não. Que filha da p. Foi só uma pegadinha. Ele é bom demais. Trollagem, como se diz, uma trollagem, como diz o Pedro. Ele é bom demais. Bom, de qualquer jeito, para pedir em casamento, ainda tem tempo, eu vou entrar em contato com ele. Se Deus quiser, vai dar certo. Mesmo que não seja para pedir em casamento, eu vou ver se ele volta lá, porque foi muito positivo. Sim. Para nós. E eu lembro que na época, a Jade não tinha 1 milhão de seguidores ainda. E foi depois, claro que não tem nada a ver com a cabana, né? Mas eu sei que eu estava acompanhando ela e depois de lá, não que não tem nada a ver, alguma coisa tem, que ela passou para 1 milhão. Então isso é uma marca na vida de qualquer influenciador, Com né? certeza, muda. Bom, e aí eu queria muito
galgar isso aí, me tornar um influenciador falando da minha essência e falando daquilo que eu realmente acreditava. E foi justamente depois dele que eu falei, dá pra fazer. Eu não preciso fingir, eu não preciso fazer papel, eu posso ser quem eu sou e falar aquilo que eu penso para ver se eu me conecto com as pessoas. E a conexão que... A internet ela é interessante, né? Porque às vezes você fala assim, eu vou fazer um podcast para falar sobre isso. E aí vem um humorista aqui e você se transforma no podcast de humor. Mesmo que o propósito inicial não fosse isso. E no meu Instagram aconteceu exatamente assim. Você não teve aqui, foi o episódio com o tio Delcio. Você conhece o tio Delcio? Chegou o pão de queijo do tio Delcio lá em casa anteontem. A Fábio eu sou muito amigo do Juliano. Eles foram patrocinador nosso aqui durante muito tempo. Juju é meu parceiro de balada. O episódio 8, se eu não me engano, foi a história do tio Delcio contando a história dele, do pão de queijo. Eu não sei, não. Você assiste, cara. Nossa, fantástico. O pai dele é uma figuraça. Entendeu? Pra fazer o menino daquele, o cara tem que ser top demais, né? Bom, e aí eu falei, agora eu vou ser influenciador, eu quero fazer isso, eu me sentia muito à vontade. Só que eu vou falar de quê? Eu ligava o telefone, bom dia, gente. E aí, vocês estão bom? Ou matou pouco, tem toicinho, morador de perto é vizinho. Pronto, era qualquer coisa que viesse na minha cabeça. E aí eu fiz um vídeo, eu estava no casamento de uma amiga minha de faculdade, que não se tornou engenheira. Ela hoje ela é empresária, né? Atua no ramo de alimentos. E ela chegou e falou, vou casar e tal, vou no meu casamento. Ela tinha um relacionamento com um cara também muito legal. Cheguei no casamento dela, tá ela dançando com o noivo. Cheguei não, né? Cheguei no casamento e tal, e aí ela tava dançando com o noivo. Quando ela tava dançando com o noivo, eu peguei o telefone e falei assim, olha lá, podia ser nós dois. Tipo, falar pra câmera, né? Eu cheguei e falei assim, olha lá, podia ser nós dois, mas você não colabora. Cara, esse vídeo pegou um hype no TikTok e subiu de uma hora pra outra, diferente de tudo que eu já tinha feito. Eu falei, não, que legal. Um mês depois eu tinha um casamento no Rio, de um amigo meu que também é engenheiro da Patrimar. Aí ele tava lá com a noiva, eu falei, olha lá, ó. Era pra ser eu ali, esperando. Ele tava sozinho, esperando a noiva vir. Um casamento de dia, um lugar maravilhoso lá no Rio. Aqui, ó, podia ser eu. Mas você não colabora. E esse subiu mais ainda. Não. Pronto. Eu já tinha meu nicho, eu já tinha meu propósito, eu já sabia o que era. Quer dizer, eu não tinha propósito ainda. Eu tinha um nicho. E aí, beleza. Depois disso, eu comecei a fazer as caixinhas de pergunta. As caixinhas de pergunta eu abria e recebia muitas perguntas, assim, milhares de perguntas. Não, no começo, lógico que não eram milhares, né? Hoje são muitas. Na época, eu recebi muita pergunta. Aí foi respondendo. O cara hoje já tá com 140 mil seguidores. Um pouquinho, né? Graças a Deus, estamos crescendo aí. E comecei a responder essas perguntas. E uma pergunta, ela falava sobre mãe solteira ou mãe solo. E eu respondi. Olha, eu vejo dessa forma, desse jeito. Isso é um dos motivos de eu não gostar de jeito nenhum desse pessoal da Red Pill, que alguns homens defendem que a mãe solo traz problema, a mãe solo aquilo outro. E eu mostrei para muita gente ali naquele vídeo que eu fiz que a mulher, ela primeiramente é a mulher, para depois ser uma mãe solo. Então você não pode ficar fazendo um julgamento antes de conhecer a pessoa, antes de viver com a pessoa. Ninguém pega o menino, põe debaixo do braço e vai para um date. Mas muito pouca gente entende isso. Só que as mulheres... Tem que entender a situação, cara. Cada situação é única, entendeu? Você não pode julgar a mulher por ter um filho, porque que o erro dela e tudo. Tem muito cara babaca também, muito cara sacana. Tem que entender o que aconteceu, né? Claro que, na verdade, cada um conta a sua história do jeito que quer também, né? Mas, querendo ou não, antes de julgar, a gente tem que entender o que acontece antes de fazer qualquer julgamento. Meu ponto de vista, né? Sim, é isso aí. Mas... você não precisa entender porque ela é mãe. Você precisa ver como mulher. Você precisa gerar um interesse a partir dali. E se o fato de você se relacionar com ela, esse filho isso vai pesar nessa relação? Óbvio. Para você assumir uma relação com uma mulher, um homem de verdade, e que é uma relação de verdade, ele precisa estabelecer uma conexão real com essa pessoa. Se essa pessoa tem filho, não tem filho, a sua responsabilidade é praticamente a mesma. A diferença é que você tem um outro indivíduo dentro de casa. E aí sim, você tem mais responsabilidade, mas a relação entre homem e mulher, ela não muda. E fiz esse vídeo falando, só que eu recebi... Eu sou separado, né? Eu hoje, isso me pesa muito. Entendeu? Porque o relacionamento que eu tive com a mãe da minha filha, ela já tinha uma criança antes e a pessoa mais prejudicada no meio do relacionamento todo foi ela.
entendeu? O filho dela, entendeu? E querendo ou não, você se apega muito, entendeu? Porque a relação que eu tinha dele era de pai para filho. A visão que ele tinha era que eu era pai dele, e a visão que eu tratava ele como se fosse meu filho. Tanto é que quando eu ia pegar minha filha, eu tratava ele totalmente. O contato que eu tinha com ele, tratava ele totalmente igual a minha filha. E por que você conjuga esse verbo no passado? Quê? Por que você conjuga esse verbo no passado? Tratava ele, não trata até hoje? Né? Porque eu não tô tendo mais contato, entendeu? Devido a alguns problemas, eu não tô tendo esse contato mais. Desde que eu separei, a família dela faz de tudo para eu não ter contato com a criança, entendeu? Devido às circunstâncias e tudo. Só que, querendo ou não, ele é irmão da minha filha. Mais cedo ou mais tarde eu vou ter contato com ele o resto da minha vida. Não tem como eu não ter. O problema é que o pessoal do lado de lá não enxerga isso, entendeu? Então, assim, não tive outro relacionamento, mas isso pra mim hoje, pra eu me relacionar com outra mulher, com certeza isso conta muito. Não tô falando que não vai acontecer, mas talvez, se acontecer, esse lado pesa muito e eu não sei como lidar com isso, talvez. Se eu vou ser mais frio, se eu vou evitar de ter esse contato, como é que isso vai acontecer. Entendeu? Você sabe o que é psicanálise? Sim. O que é? É um estudo. A psicanálise é um processo investigativo. O psicanalista ele não trata o paciente. Ele não propõe tratamentos nem atitudes para que esse paciente faça isso ou aquilo. Ele funciona como um espelho e mostra para o paciente quem ele realmente é. Você pode pensar muita coisa, mas eu não te aconselharia seguir a vida falando assim, vou ver o que vai acontecer com relação à minha família quando isso chegar. Você precisa conhecer isso e traçar isso dentro a partir de quem você é. Não vamos transformar isso aqui numa sessão. Não, claro que não. Mas eu precisava te dar esse conselho. Sim. Pelo que você falou, eu acho que vai ser importante você conhecer melhor. O psicanalista, ele trabalha muito com o subconsciente das pessoas. Não interessa o que uma pessoa fala, interessa muito mais o que o subconsciente quer dizer. E eu tenho uma frase do Cazuza que eu adoro usar como psicanalista. Mentiras sinceras me interessam. Porque o seu subconsciente fala muito mais alto do que o seu consciente. E é aquela coisa que a gente tenta enterrar, que ele está ali. E não tenta segurar essas coisas, não. Não, sim. Eu tinha falado do propósito. E eu estava na Mãe Solo e fiz esse vídeo. E esse vídeo pegou milhões de visualizações. E eu comecei a acordar. Uma subida de um vídeo, para quem está nesse meio, ela demora meses. Você fica meses com aquele vídeo subindo. Aquele vídeo vai subindo e os comentários vão subindo. E você acorda lendo aqueles comentários. Você querendo ou não. Isso não é do dia pro outro, né? Que todo mundo acha que é de um dia pro outro. Não, você vai subindo. E você vai acordando lendo aqueles comentários. Eu acordava e lia os homens falando. Essas mulheres aí não valem nada. O cara que entra nessa é um idiota. Se a mulher tem filho, só vai sobrar para você pensão socioafetiva depois. Só babaca que entra nessa. Você tá dando conselho de otário. Mas assim, imagina se acordar todo dia com esse tipo de comentário. Eu fui moldado pelo ódio que alguns homens sentem de algumas mulheres. E depois que eu comecei a atender as pessoas, trabalhar como psicanalista, eu fui vendo o que isso reflete na sociedade. E foi aí que veio meu propósito. Sim. O meu propósito partiu quando eu enxerguei o quanto a gente precisa fazer um esclarecimento emocional no universo masculino para que as mulheres parem de sofrer o que as mulheres estão sofrendo. A gente já conhece os números da violência contra a mulher, de feminicídio e aquela coisa toda que somos campeões mundiais em alguns números. Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe, mas pouca gente fala na quantidade de mulher que sofre abuso na infância, na adolescência ou até depois de adulta. Só que, de onde que vem isso tudo? Vem desse machismo estrutural. Eu não estou querendo assim o machismo, o cara que quer defender as mulheres, não. Eu estou falando daquilo que vai prejudicar a vida da mulher. Vai prejudicar, se não for da mulher, vai ser da filha de alguém. Então, é preciso que os homens levantem essa bandeira. Você não precisa ser negro para lutar contra o racismo. Claro. Você não precisa ser mulher para lutar contra o machismo que vai proporcionar a dor da pessoa.
E eu me vi, assim, nesse cenário, eu vi que várias pessoas estavam me colocando ali, porque a forma com que eu coloco e como eu falo sobre isso atingiu muitas pessoas. E hoje o meu propósito é crescer essa mensagem para que eu atinja muitas pessoas, para que eu possa mudar, nem que seja um pouquinho, a mentalidade dos homens em geral, para poder lidar com a mulher de uma forma mais tranquila, para que a vida dos dois seja bem melhor do que está sendo. Correto. Esse é o propósito do Titi hoje. Mais alguma pergunta aí? Por mim, ok. Gente, para fechar, eu vou contar para vocês da Segunda Cabana, que é um projeto completamente ousado. Só existe uma no Brasil, que é uma cabana invisível. A Segunda Cabana você não vai conseguir enxergar, porque ela é toda espelhada por fora, que é o mesmo princípio do carro invisível. Não sei se vocês já viram ele andando no deserto. Então você não vai conseguir ver. É uma arquitetura extremamente ousada, um projeto 100% meu, igual o outro projeto. Eu tenho certeza que vai impactar muito visualmente. Que interessante. Vai impactar muito visualmente na internet como um todo. Estou muito empolgado. Mês que vem vai estrear. Não tem perigo da pessoa não ver, trombar, quem não conhece estiver perto alguma coisa? Se fosse transparente, teria. Mas é espelhado. Então, quando você chegar perto, você consegue se ver. Só quando você chegar lá perto. Ah, tá. Só que a diferença dela para outras edificações espelhadas que eu vi é que ela está incrustada no meio da floresta. Então, a sensação de ser invisível fica cada vez maior quando você tem a floresta ali perto. Maravilhoso. De onde é que você tirou essa ideia? A ideia assim, tudo sai da minha cabeça. Com o Instagram da cabana, que sou eu quem gerencio, eu sigo muitas cabanas Brasil afora e mundo afora, e eu vi que algumas tinham partes invisíveis. Aí eu pensei... Por que não toda? Por que não toda invisível? Então esse é o lançamento que a gente vai fazer mês que vem, e eu tenho certeza que vou ter apoio dos meus influenciadores que divulgaram a cabana para divulgar essa. Inclusive para o senhor Gustavo Tubarão, que vai, se Deus quiser, pedir essa moça maravilhosa em casamento lá. Nessa segunda vai estrear ela? Nessa segunda cabana. Será que ele vai lá estrear ela? Eu tenho certeza que se for pedir em casamento ou não, ela vai ficar super feliz, porque a Jade adora, já foi em outras cabanas, e levar para um conceito completamente novo, eu acho que vai fazer sucesso. Que legal. Não só ele, né? Todos os homens que querem fazer um momento especial, não só com a mulher ou com seus parceiros, e viver um negócio completamente diferente, vai ser assim. A minha proposta vai ser: tá precisando fugir do mundo? Então vem para um lugar que ninguém consegue te ver. Maravilhoso. Tiagão, brigadão. Vou deixar seu Instagram e o da cabana na descrição do episódio. Pessoal de casa aí, quem quiser conhecer um pouco mais, fica à vontade. Brigadão por ter trazido um pouco aí de conhecimento pessoal de casa, contar um pouco da sua história. Brigadão mesmo. Adrianão. Obrigado, Thiago. Agradecer aos nossos patrocinadores, Romanel. Até esqueci que semana eu tava gripado, não consegui passar lá para pegar. Depois combinar de encontrar para te entregar o presentinho da Romanel. Agradecer o Tem Pra Você, Shot Mais, Lima Lab. Obrigado a todos vocês. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui. Que isso, prazer foi nosso.